se assentar, fique à vontade. Muito obrigado. Eu fiquei sabendo que nós estamos no culto da família, isso? Que bênção, irmãos. Como vocês estão? Está tudo bem com vocês? Como que está a família de vocês? Tudo bem também? Lá de cá, está tudo bem? Tudo bem com a família de vocês? Nós estamos no culto da família. Quando o pastor, meu nobre amigo, o pastor Divino, me fez o convite, eu já fui para os pés do Senhor. O que o Senhor quer falar com a igreja? Porque eu não posso chegar na igreja de um grande amigo e falar aquilo que eu quero. Eu preciso vir e falar aquilo que Ele quer dizer. E Ele me deu uma palavra, eu fiquei muito feliz. Muito feliz. Ele me deu uma palavra para trazer para esta casa. E eu espero que eu consiga passar e transmitir aquilo que Ele falou no meu coração. Querido, a família, antes de nós lermos o texto, a família é o bem mais precioso que nós temos. A família é a base de tudo. A família é a questão mais importante que nós podemos ter. Para mim, na minha opinião, é a segunda coisa mais importante. A primeira é buscar a Deus acima de todas as coisas. E depois pela família, depois o ministério e por aí vai. Mas a família é algo muito importante. E nesta noite nós vamos aprender um pouco mais. Eu sei que vocês já sabem, pois essa casa é uma casa bíblica. Mas eu quero trazer um ponto de vista sobre a questão da família em Gênesis. Você que trouxe a sua palavra, abra comigo em Gênesis. Gênesis capítulo 3. Aleluia. Gênesis capítulo 3. Bendito és o teu nome, Senhor, para sempre. Aleluia. Glória a Jesus. Todos encontraram? Amém. Primeiro livro da Bíblia, livro do Gênesis, capítulo 3, versículos 6 e 7 apenas por enquanto. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Gênesis 3 e permanecessem com ela aberta, pois nós vamos a utilizar em alguns versículos. Eu gostaria de expor o livro de Gênesis, então nós vamos fazer uma mensagem expositiva no livro do Gênesis. Capítulo 3, versículos 6 e 7 apenas. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para ela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueiras para o cobrir-se. Somente esse texto aqui. Pode se sentar. Aleluia. Aqui nesse texto nós sabemos muito bem que é um texto onde houve a queda do homem. É um texto onde a mulher desejou. A Bíblia não vai dizer que Adão ele desejou comer desse fruto, comeu e depois comeu o fruto do conhecimento do bem e do mal, e depois houve a queda. Mas a Bíblia vai dizer que Eva estava lá naquele lugar, desejou comer, pegou para comer e deu ao seu marido. E os dois comeram e os dois foram arrancados do Éden. A Bíblia vai dizer que no Éden havia duas árvores. Repita comigo, duas árvores. A primeira era a árvore do conhecimento do bem e do mal, e a segunda árvore é a árvore da vida. A árvore da vida. Por que o homem foi arrancado do jardim? Porque ele não poderia. Por que ele não poderia ficar lá? Porque se ele comesse da árvore da vida, ele não morreria mais. E ele foi arrancado. O Senhor, nós sabemos do contexto, sabemos que o Senhor enviou anjos, querubins, para guardar aquele lugar. Até aí tudo bem. Nós entendemos que houve a queda do homem. O que isso se refere à nossa família, que nós precisamos tomar muito cuidado. E é sobre isso que eu queria falar antes de eu entrar na introdução, para que nós possamos compreender. Primeiro, você pode repetir, só para ficar gravado na sua mente. Primeiro houve a queda do homem. A queda do
do homem foi feita por causa de um homem e de uma mulher que não se posicionaram e que brincaram com aquilo que Deus tinha falado. Deus falou para não fazer. Aqui há um entendimento muito grande, há uma diferença muito grande daquilo que eu sei e daquilo que eu preciso fazer. Estão compreendendo? Aqui é uma grande diferença. Adão sabia que não podia comer, sim ou não? Sim. A Eva também, sim ou não? Sim. E o que eles fizeram? Comer. Então por que nós precisamos tomar cuidado com essa atitude? Nós podemos estar num culto como esse, aprender sobre a palavra, saber que é pecado, saber o que é ou não pecado, saber quem é ou não Deus, e ainda assim cometer aquilo que nós não deveríamos. A Bíblia vai dizer que ele estava num lugar de delícias, num lugar que não havia pecado, um lugar de bastança, um lugar perfeito. E ainda assim, eles escolheram sair daquele lugar. Então a primeira coisa que eu quero trazer aqui para nós nessa noite é: por causa de decisões mal tomadas de um casal, toda a sua geração e toda a sua família pereceram. A Bíblia vai dizer que quando Adão e Eva caem, quando eles saem fora do jardim, a primeira coisa que acontece, depois eles terem filhos, e depois que eles têm filhos já começa a acontecer as consequências. O primeiro filho mata o outro irmão, nós já sabemos da história, Caim mata Abel. Mas esse é um assunto mais para frente. Eu estou trazendo uma introdução porque é muito importante para vocês entenderem o contexto, que quando eu e a minha esposa, quando eu e a minha família não buscamos discernimentos em Deus, nós tomamos as decisões erradas. Nós tomaremos as decisões erradas. E não adianta Deus vir até a tua casa na viração do dia, não adianta você saber quem Deus é, não adianta você ter o conhecimento de Gênesis a Apocalipse, não adianta você ter intimidade se você não está disposto a viver. Senhor Jesus. Não adianta nós sabermos. Eu estou para o meu segundo curso seminário. Não interessa o que eu vou aprender, o que eu já aprendi no decorrer desse curso. O que importa e o que interessa é o que eu vou viver depois de aprender. Eu venho no culto aqui, tem culto quarta e domingo. Quais são os dias? Quarta, domingo, quarta, sexta e domingo. Quarta, sexta e domingo. Você pode ser uma pessoa que vem quarta, sexta e domingo aprender da palavra, ir para o curso bíblico, ir para a teologia. Você pode se tornar um exímio estudante da palavra, mas se você não for um praticante da palavra, não serve de nada. É verdade. Meu Deus. Se você vive 2 versículos, você está fazendo muito mais do que conheceu a Bíblia toda. Eu conheço homens e mulheres que já leu a Bíblia toda, mas não vivem a palavra. Então o primeiro cuidado que nós precisamos tomar é com a queda. O primeiro cuidado que nós devemos tomar é não viver aquilo que nós precisamos viver e aquilo que nós sabemos. Toda a informação que eu passar para vocês aqui hoje, toda a informação que o Espírito Santo passar para vocês, porque aquilo que eu vou falar, talvez daqui 2, 3 semanas você nem lembra de mim mais, mas aquilo que o Espírito Santo falar ao seu coração e você viver, é isso que vai fazer você um cristão. É isso que vai fazer você se posicionar aonde você estiver. O chamado não é só conhecer a Deus, o chamado é prosseguir conhecendo. O chamado não é chamar Ele na viração do dia, o chamado é chamar Ele em todos os momentos. Acordou, chama Ele. Acordou, chama Ele. Está louvando, chama Ele. Está no culto, chama Ele. Está no café da manhã, chama Ele. No almoço, ore agradecendo. No café da tarde também. E no final do dia, louva a Deus, porque ainda Ele não te consumiu e que Ele ainda conta com você. Aleluia! Ele conta comigo e com você. É por isso que Ele quer que nós conheçamos e prossigamos em conhecê-lo para que outros o conheçam. O Espírito Santo sobrou uma frase que até hoje mexe comigo. Ele diz: 2 coisas são mais importantes na vida do ser humano. Eu falei: qual? A ele: a primeira é me conhecer, e a segunda, me fazer conhecido. Então tudo que você aprender, não só hoje, porque aqui tem alimento, eu tenho certeza disso. A igreja está linda, maravilhosa, receptiva. Eu quero aqui agradecer pela recepção dos irmãos, calorosas no início. Uma igreja abençoada, uma igreja bênção. Amém. Aqui tem palavra. Então tudo que vocês alimentarem aqui, que sirva de alimento para os outros. Porque o reino é sobre multiplicação, não sobre divisão, não sobre subtração. Multiplicação. Tudo aquilo que nós aprendemos, nós precisamos passar para o outro. Amém ou não amém? Amém. Vamos para a introdução?
Então a primeira coisa que nós precisamos tomar cuidado é de não viver aquilo que nós precisamos viver. A introdução é o seguinte: em Gênesis 2,18, se você puxa só uma página para trás, nós já vamos chegar lá. Eu disse que seria um texto, uma mensagem expositiva, e nós vamos expor, vamos usar a exegese, vamos tentar extrair do texto, extrair da palavra, porque a Bíblia não contém a palavra de Deus. Amém ou não amém? Amém. A Bíblia é a palavra de Deus, é diferente, amém? Eu falei lá na nossa igreja, para quem não me conhece, para quem não sabe, que nós somos da IBTA, a Igreja Batista Templo de Adoração. Eu disse lá quarta-feira, eu disse lá o seguinte: a Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. E tudo aquilo que a Bíblia fala pode se tornar um rema nas nossas vidas. Para quem não entendeu, a Bíblia é o Logos. E quando nós lemos a palavra só por ler, nada flui. Mas quando nós lemos, buscamos a presença do Espírito Santo para trazer uma interpretação, ela é um potencial rema. O que é um potencial rema? É quando Logos nós lemos e aquela palavra não sai do nosso coração. A palavra ela não sai da nossa mente. A gente está lendo, a gente lê, relê e ela faz a gente voltar. E a gente lembra, e a gente fica relembrando, a gente fica ruminando. Aí é o que? Ela está se transformando. Quando ela está ruminando dentro de nós, o que está acontecendo? Ela está virando do Logos para o Rema. E o que é o Rema? O Rema é a palavra revelada dos céus, direção a nós. Então todo Logos é um potencial Rema. Eu não sei o que você vai fazer com esse Logos, mas eu sei que se você deixar ela entrar, ela tem um grande potencial de se tornar um Rema na sua vida. Então vamos para o contexto, vamos para a introdução. Gênesis 2:18. A Bíblia nos diz: então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora idônea. Nós sabemos aqui que não é auxiliadora, né, irmãos? Na raiz do contexto aqui é opositora. É por isso que vira para sua esposa que está do seu lado aí e fala assim: descobri. Não é auxiliadora, é opositora. Agora eu já descobri por que você pega tanto no meu pé para crescer. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Agora você descobriu, ela precisa ser uma opositora. Ela precisa opor a você em algumas coisas para você crescer. Ela foi um diagnóstico, né, de Deus. Então a mulher ela tem uma influência na vida da mulher, mas a mulher tem ainda mais influência na vida do homem. O que aconteceu? Estava tudo bom, tudo tranquilo, uma bênção no Éden. Adão estava pleno. Eu não quero dar um de Cláudio Duarte aqui, mas não havia tristeza, não havia nada, não tinha problema no Éden. Aí Deus falou assim: Adão, você está muito tranquilo. Calma aí, eu vou fazer você dormir. Vou arrumar um problema em você, Adão. E ele vai lá e faz a opositora. É claro que nós estamos brincando porque as nossas esposas não pensam. E eu quero, dentro desse texto, trazer uma exegese, extrair algo muito poderoso que talvez possa servir para você e para o seu casamento. Como eu disse, eu estou ministrando para famílias. E eu estou vendo aqui que tem muitas famílias, inclusive muitas famílias lindas. Parabéns, uma igreja muito linda, de homens e mulheres muito aperfeiçoados. Glória a Deus por isso. O segundo tópico aqui dessa introdução é: o homem é influenciado. Vamos pular para Gênesis 3:6, só para a gente entrar dentro do contexto, tá, irmãos? Gênesis 3:6. Eu vou estar lendo, como tá, passa para cá, passa para lá, aí vocês vão acompanhando aí, para a gente trazer um entendimento melhor do texto. E do contexto também, porque texto sem contexto é pretexto. Quando a mulher... Gênesis 3:6, isso. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para ela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Queridos, quando eu li esse texto, eu lembrei de algo que a minha esposa fez que eu achei muito interessante: o poder de influência das nossas esposas. Não se sabe
o texto não diz, o livro não diz, Gênesis não diz quanto tempo Adão ficou antes de ter Eva. A Bíblia vai dizer que quando Deus fez Eva da costela de Adão, aproximadamente do tempo que eles ficaram, a Bíblia não diz, mas se você for estudar alguns livros extra-Bíblia, vai dizer que foi em média 7 anos, desde que a Eva foi feita até a comida até comer desse fruto que não se podia comer. Então a Bíblia, ela não enfatiza a questão do tempo, mas foram mais ou menos 7 anos até comer do fruto. Só que a Bíblia, ela dá um amplo entendimento, e um dia eu tive um discernimento muito grande, pastor Divino, meu nobre amigo. Eu tive um discernimento muito grande. Por que essa mulher conseguiu influenciá-lo? Ele estava lá há quanto tempo? Talvez, supor que ele esteja lá 20 anos, vamos pôr, 20 anos, pondo o nome em bicho, fazendo as coisas que tinha que fazer lá, e não deu vontade de comer. O homem é assim, não é? Viu uma roupa ali, deixa para depois, mas e mulher? Se eu não comprar ela hoje, eu não vou achar ela depois, e eu tenho que comprar, não é assim? Mas o homem não. Então ele olhava para aquele fruto, talvez nem pensava naquilo, mas Deus falou que não é para comer, não é para comer, então eu não vou comer. Mas vai falar isso para a mulher. A mulher viu que ela desejava. Não estou falando mal de mulher aqui não, irmãos, irmãs, principalmente as irmãs, não estou falando mal, só quero trazer um contexto, porque isso tem abençoado o meu casamento, e eu acredito que vai abençoar o seu também. Amém. Quando nós entendemos isso. Se você souber, mulheres, agora é só para as mulheres, os homens fecham os olhos, os homens estão escutando, agora é só para as mulheres, isso, só para as mulheres, tá bom? Se você soubesse o poder de influência que você tem, vocês nunca menosprezariam, vocês nunca fariam nada para diminuir esse maravilhoso homem que você tem do seu lado. Você tem em suas mãos o poder de influenciar o seu marido de uma porção tão gigantesca que você não tem noção. Glória a Deus. Olha que bênção. A mulher sábia edifica a casa e a tola destrói. A mulher sábia edifica. Quando a mulher sábia, ela põe a mão na massa e fala assim: marido, você vai para cima. Marido, vai que vai dar certo. Abre o seu negócio, vai dar certo. Marido, vai que eu estou contigo. Eu seguro hoje, eu junto com você. Se não der certo, não deu certo, nós estamos juntos. Agora, se der certo, nós estamos juntos também. Quero ver. Irmãos, eu tive um discernimento tão grande. O pastor Divino sabe, eu tenho 2 filhos, certo? Eu falei, por que quando eu li esse texto, o Senhor me fez lembrar enquanto eu estava meditando e estudando esse texto para trazer para vocês. E eu falei assim, por que Adão vacilou, cara? Não era para comer. Não era. Ele sabia que se comesse, ele ia morrer, já tinha avisado. Por quê? Aí um dia aconteceu comigo. Eu falei, como é que eu consegui cair nessa lábia dessa mulher? Como é que aconteceu isso comigo? Aí o Senhor me fez. Foi a mesma coisa que aconteceu com Adão. Meu primeiro filho, pastor Divino, Miguel, homem de Deus, santo, separado e ungido, está sendo capacitado para ser um grande homem de Deus nessa geração. Amém. O Senhor me mostrou através de sonhos. O Senhor me trouxe uma palavra no meu coração que o meu primeiro filho seria varão. Meu primeiro filho seria homem. Me deu 2 sonhos. É homem. Nada e ninguém tirava. Falei com ela, falou assim: mas como é que você tem certeza? Para de ficar falando isso. As mulheres têm gente disso. Para de ficar falando isso, amor, porque vai que é menina, você fica chamando de menino. Desde o dia que ela falou comigo que estava grávida, desde o dia que ela me mostrou o teste, eu falei assim: é homem. Não precisa fazer essa revelação, não. Vai ser homem, pronto, acabou. Vai ser homem, ninguém tirou da minha cabeça. Só que resumindo, eu tinha um mês de casado, pastor. Nós casamos em santidade, para a glória de Deus. E um mês depois, nós casamos em outubro, 30 de outubro, ela engravidou mais ou menos dia 9 a dia 12 de dezembro. Um mês e pouquinho, ela engravidou. Com 3 meses, eu falei, não precisa não, ela, vamos guardar. Eu falei, não precisa guardar, se você quiser fazer só para você. Aí depois eu falei assim, porque ainda não tinha sido muito bem domada, ainda não sabe passar. Ela vai que é mulher, vai. Mas eu estou fazendo isso para trazer um contexto para vocês, que
Passaram-se mais 4 anos. 3 a 4 anos, ela engravidou de novo. Aí ela já tinha um poder maior de influência sobre mim. Ela estava me acostumando ao jeito dela, ela estava, o processo passando. E o Senhor falou comigo: agora vai vir uma princesa. Aí eu: amém, Senhor, glória a Deus. Sonhei 2 vezes, igual do primeiro. Sonhei uma vez e eu falei com ela: amor, sonhei uma menina. Ela: olha que benção, casalzinho, é tudo que eu queria. Ai, começou a querer até chorar lá, porque ela sempre quis um casal. Aí eu falei: amém, vai ser. Aí depois sonhei a 2ª vez. Falei: amor, o Senhor confirmou, porque uma vez pode ser coisa de sonho comum, mas 2 vezes é confirmação, é Deus, amor, é Deus. Deus confirmou, é uma menina, nós vamos ter um casal, vai ser bênção, vai ser bênção. Aí ela: glória a Deus, vai ser bênção, vai ser bênção. Só que aí ela cismou, no dia que a gente fez o ultrassom, ela cismou que viu uma ondinha lá debaixo da perna. Aí aquela ondinha, ela falou: é menino, é 2 meninos, é 2 meninos, é 2 meninos, só que esse nós fizemos o chá revelação. Fizemos. Falei: não, vamos guardar, eu não quero ver, não mostra, doutor, agora que for para ver aí, você manda a gente virar, que a gente não quer ver, porque a gente quer fazer o chá revelação. Fizemos o chá revelação, guardamos. A que pegou, ela mandou para a menina que estava com o resultado, se era menino ou menina, colocou na mão da menina e ficava: pode mandar, senhor, já sei que é menino, eu já vi lá um vãozinho igual do Miguel, não precisa mostrar. O tempo foi passando, chegou um pouco antes do negócio, e ela: não quero nem ver, não sei nem para que está fazendo, está gastando dinheiro à toa, é menino. Eu falei: amor, eu sonhei, Deus falou comigo, por que você está fazendo isso? Aí ela: é menina, não, vamos gastar com isso não, mas agora já chamou todo mundo, vamos fazer. Aí chegou lá, não sei se vocês já viram, tem um chá revelação que as pessoas falam assim: eu sou o avô da criança e eu acho que é um menino. Vocês já viram? Eu sou o pai, eu acho que é isso. Eu sou a mãe, eu acho que é isso. Eu sou o primo, eu sou amigo, eu sou o vizinho, eu sou isso, eu sou aquilo. Você acredita? Eu peguei o microfone, com certeza que era menina, que Deus tinha me falado, e ela conseguiu fazer minha cabeça e eu falei que era menina. Eu falei: eu sou o pai da criança e eu acho que a criança é um menino. E ela: é um menino mesmo, eu sou a mãe. E ele está falando porque ele sabe que é verdade. É a mãe, eu sou a mãe e é um menino. Aí o outro, ok. Colocaram fumaça, tem para explodir, qualquer coisa, né? Aí na hora que explode, pastor de vida, quando explode, nós estávamos vendados, abrimos a venda. Quando abrimos a venda, adivinha a cor da fumaça? Era rosa. Na hora, eu falei assim: não adiantou Deus ter falado, não adiantou ter sonhado, não adiantou nada. Ela tem poder de influência sobre a minha vida. Eu virei para ela: nunca mais faça isso. Se você não sabe de Deus, da parte de Deus, algo, nunca mais faça isso, porque você tem um poder gigantesco sobre a minha vida. Você me influenciou. Eu te falei que Deus me mostrou, Deus me mostrou 2 vezes em sonho. Você vai lá e me faz eu escolher esse azul. Você tem um poder de influência sobre o seu marido. Você tem o poder de influenciar o seu marido. Cuidado com aquilo que você fala para o seu marido. Cuidado da forma que você trata ele. Cuidado como você está conduzindo a sua casa. Você tem poder de influência. Ninguém que tem mais de 10 anos de casado, levanta a mão. Só para você. Glória a Deus. Você sabe disso mais do que eu, sim ou não? Sim. Ela tem poder. E quando ela acha que não tem influência sobre você, ela fica de mim, porque é a função dela. Então Deus está nos trazendo aqui nessa noite para fazermos ter discernimento, ou até mesmo meditar na importância. Primeiro, tomar cuidado com a queda. Depois, mulheres, você tem influência sobre o marido de vocês. Primeira coisa que acontece, aqui eu já estou entrando no texto. Primeira coisa que acontece é: Adão e Eva abrem mão do jardim. Adão e Eva abrem mão do jardim. Estava no jardim, estava tudo bem, tudo conforme, tudo uma bênção. Imagina se o mundo fosse igual era no Éden, irmãos. Seria bênção ou não? Glória a Deus. Muitos de nós pensamos o seguinte: poxa vida, eu não estava lá, não foi eu que caí, por que eu estou pagando a consequência? Essas coisas tudo que está acontecendo foi tudo por causa do Adão. Só que
que nós precisamos entender algo. Nós não estávamos no Éden e adquirimos a culpa, mas nós também não estávamos no Gólgota e recebemos a redenção. Isso pode te confortar? Diga amém. Você não estava no Éden e adquiriu a culpa, mas você também não estava no Gólgota e recebeu a redenção. Então, a primeira coisa que acontece é a queda do homem. No versículo 8 de Gênesis 3, no verso 8, a Bíblia vai dizer o seguinte. Vai acompanhando, irmãos. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, a presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Então, a primeira coisa que quando houve a queda de Adão e Eva, a primeira coisa que eles fizeram é fugir da presença de Deus. Toda vez que há uma queda no casamento, há uma queda na sua família, há uma queda pessoal, eu estou dizendo aqui sobre pecado, todas as vezes a primeira coisa que nós fazemos não é correr para o Pai, sim ou não? A primeira coisa que nós fazemos é fugir da presença. Quando eu estou pecando, quando eu estou desanimado, eu não quero ir culto, eu não quero ir mais, eu não quero fazer, eu estou cansado disso. Nós não corremos para Deus, nós corremos de Deus. Por quê? Porque isso é uma geração adâmica. Eu lembro que lá no encontro de vocês, que eu tive a honra de participar, ministrei lá no encontro, não sei se vocês lembram, eu falei sobre Gênesis 1:26. Gênesis 1:26 é a palavra do Senhor liberada para criar o homem. Gênesis 1:26 diz o seguinte: façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Então Adão era a imagem e semelhança de Deus. Se nós lermos o texto também em Gênesis 5:3, a partir de Adão, da queda do homem, quando Adão teve um filho a Bíblia vai dizer que aos 130 anos ele tem um filho, e esse filho era a imagem e semelhança de Adão. Então nós não somos, por raiz, filhos de Deus. Mas que é isso, pastor? Que heresia, misericórdia. Leia o texto. A Bíblia vai dizer que nós somos filhos de Adão. Nós somos feitos da criatura de Adão. E o que nos torna filhos de Deus? É lá no final, mas deixa eu adiantar para vocês. O que nos torna filhos de Deus é o quanto nós estamos parecidos com Cristo. Amém. O que nos torna filhos de Deus é o quanto eu me pareço com Cristo. Quando eu estou fazendo aquilo que eu quero, eu me pareço com Adão. Mas quando eu estou fazendo aquilo que Cristo fazia, que Cristo faria, eu estou parecendo como o Filho de Deus. A única possibilidade de nós sairmos dessa terra antes de sermos consumidos e acessarmos o inferno é acessando o Filho de Deus. A palavra diz em 1 Timóteo que a única forma de nós acessarmos a Deus é mediante a Jesus Cristo. E se nós queremos voltar para o Éden, ou se você preferir para a Nova Jerusalém, é necessário você se tornar um Filho de Deus. Mas vamos lá, nós vamos chegar lá. Então a primeira coisa que acontece é correr da presença de Deus. No versículo 12 e 13 começam as acusações. Nós caímos. Ao invés de se arrepender e falar: Pai, olha, parece que eu estou nu aqui mesmo, mas existe uma forma, existe uma possibilidade de nós reconciliarmos. O que eu preciso fazer? Ele não faz isso. A primeira coisa que ele faz, ele corre, depois ele vai e coloca a culpa na mulher. A mulher coloca a culpa na serpente. Então o texto diz no capítulo 3, no versículo 12 e 13, vai dizer o seguinte: disse o homem: foi a mulher que me deste, o companheiro, que me deu do fruto que eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou. É por isso que nós nunca paramos de culpar os outros. Nós começamos com o marido e com a mulher, né? Foi a mulher que tu me deste, foi o homem que você me deste, foi o pastor que tu me deste, foi o líder que tu me deste, foi a igreja que tu me enviaste. Nós começamos a colocar a culpa em pessoas, em situações, em denominações, em várias pessoas, mas nós não colocamos a culpa naquele que é realmente culpado. Fala assim: bate a mão no peito, irmãos. É noite de cura. Eu sou culpado. Ah, mas eu não consegui fazer a faculdade. Eu sou culpado. Ah, eu vou na igreja e não tenho oportunidade. Ah, eu fiz isso, aquilo. Eu sou responsável. O dia que nós abrimos mão do egocentrismo,
nós vamos ter um acesso a uma coisa muito importante, que é o cristianismo. Quando o egocentrismo bate em retirada, o cristianismo lá dentro e faz morada. Então nós precisamos abrir mão daquilo que nós acreditamos, aquilo que é adâmico em nós, para que o segundo Adão viva em nós. O primeiro Adão precisa sair para o segundo Adão entrar. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Quanto mais eu tiro o Adão da minha vida, mais o segundo Adão, eu estou falando de Jesus Cristo, adentra em nós. Aleluia. Quanto mais eu abro mão da minha vontade para viver a vontade dele, mais eu tenho Cristo em mim. A Bíblia vai dizer que Maria escolheu a melhor parte. Por quê? Porque a Marta estava preocupada com outras coisas. Tem gente que vem para o culto e fica preocupado. O pastor está falando alto demais. Maria está falando baixo demais. Nossa, esse louvor não acaba. A pregação já está acabando. Depois eu preciso comer. E assim nós vamos levando. E assim nós vamos perdendo a frequência que o ambiente está fazendo para transformarmos, porque nós precisamos ser transformados. Cristo nos transformou para transformar outros. Não sei se você sabe, você precisa tirar o ego para que Cristo entre, e depois que Cristo entra, você perdeu o controle. Amém, irmão? Amém. Quando você sai do controle, Cristo entra. Não existe a possibilidade de entrar. É por isso que a porta do coração, Apocalipse 3:20 diz o quê? Eis que estou à porta e bato. Quem abrir? A porta só tem maçaneta do lado de dentro. E quando nós abrimos, o Senhor entra. E quando Ele entra, não tem espaço para outro. Não tem espaço para outros deuses, e muito menos para o maior Deus que habita em você mesmo. Tem um livro do Brennan Manning que é muito, muito bom, que se chama O Impostor que Vive em Mim. Digo para vocês, Brennan Manning, o impostor que vive em mim. Ele conversa com ele mesmo. Ele é um psiquiatra formado cristão. Ele fala, todo dia eu converso comigo mesmo, porque senão o impostor ele fez. Sabe o que acontece? Quando nós deixamos o impostor, vou usar essa palavra, quando nós deixamos o impostor viver em nós, nós perdemos a oportunidade de Cristo viver em nós. Cristo em vós, a esperança da glória. Quando o Espírito Santo entra, Cristo se torna presente. Quando Cristo se torna presente, é por isso que o seu casamento, antes de você se tornar um noivo, tem alguém que está namorando aqui, o noivo? Levanta a mão. Glória a Deus. Se tudo der certo, vai dar casamento, hein? Olha, aí sim, aí eu vi convicção. Mas o namoro e o noivado e o casamento, a terceira esfera é a mais complicada, mas a primeira e a segunda ainda tem chance, viu, varão? Ainda tem chance, viu, varão? De você olhar e ver Cristo nela, porque se você não vê Cristo antes de casar, dificilmente você vai ver Cristo depois. É verdade. Então o que nós precisamos fazer? Você quer ser meu noivo? Bom, primeiro eu vou virar para as mulheres, eu bati demais, né? Agora vamos supor, né? Isso serve para você. Se não serve para você ser casado, passa para frente, funciona, vai dar certo. Você vira e fala assim: você está querendo ser meu noivo, tá? Primeiro você tem que conversar com meu pai. Aí ele vai falar assim: tá bom, qual que é o seu endereço? Eu falei: não, você não entendeu. Eu quero que você converse com meu pai. Estão entendendo? Não? Quem está entendendo, diga amém. Amém. Glória. Converse primeiro com meu pai. Porque se você não for noiva do filho dele primeiro, quem está entendendo, diga amém. Está entendendo? Quem está entendendo, diga amém, irmãos. Conversa com meu pai. Se você não for noiva, mas você está me tirando. Mas se você é noiva, se você não for noiva de Cristo, sai fora. E aí não dá tempo. Quem casou mal casado sabe. Errou no processo de seleção. Vai ter que investir pesado em treinamento. Joelho no chão. Muda meu marido, muda minha esposa. Se é opositor e dona dentro da igreja, imagina fora. Está doendo, mas vai curar, irmãos. Essa palavra doeu primeiro em mim. Quem me conhece sabe o tanto que eu amo minha esposa. Minha esposa ama tudo. Depois de Jesus é minha esposa. Eu estou falando da boca para fora. Quem me conhece sabe. Estou aqui com 3 amigos, 4 amigos, né?
Queria apresentar para vocês o Jefferson, o Fábio, a Kelly e a Manuzinha, que está lá, que é filha do Fábio e da Kelly. Convidei eles, eles viram, são amigos mais chegados que irmãos. Eles já sabem como que funciona lá. Minha esposa para mim é tudo. Minha esposa não vem. Mulher que vem conversar comigo fala assim, ó, vai conversar com minha esposa. Ah, eu preciso de pastor, eu preciso de sei o que, olha tem lá, tá lá. Tá, não vou pegar o telefone, não tem não? Não tá você, chama minha esposa. Não conversa com mulher. Vai conversar com a minha esposa. Por quê? Porque eu preciso honrar ela. Um dia chegou lá na loja, eu sou dono de depósito também. Chegou lá no depósito, pastor, eu quero saber onde eu posso ajudar mais. Eu falei assim, não sei, a minha esposa que sabe. Chama ela. Ela, mas chama ela sabe. Ela vai te dar uma tarefa. Faça. Vigia, fica conversinha com mulher. Ah, mas está no meio dos outros, está no meio do público. Homens cristãos não têm amizade com mulher. Ah, eu sou contra. Não tem. Mulheres não têm amizade com homens. Ah, mas é meu colega lá na igreja, é casal. Tá, tudo bem. Se é um casal, eu tenho amizade. Por exemplo, nós temos amizade, Fábio e a Kelly. Fábio e Kelly, a Kelly é amiga da minha esposa, eu sou amigo do Fábio. Tá bom, eu sou amigo do Fábio, ela é amiga da minha esposa. Ok, sou amigaço do Fábio e do Gerson. A minha esposa é amigaça da Kelly e da Rayane. Você entende a diferença? Então a primeira coisa que nós precisamos, a segunda coisa é cuidado com as acusações. Terceiro, consequências. Quando nós decidimos errado, quando nós tomamos um posicionamento errado, nós temos consequências. Houve consequências com Caim e Abel? Sim ou não? Com Adão e Eva primeiro? Com Caim e Abel? E com Davi? Então foi passando, sim ou não? A consequência vem. A consequência vem para quem? Para aqueles que desobedecem a Deus. Aqueles que desobedecem a Deus sempre vai ter consequência. Ah, mas ninguém está vendo. Deus está vendo. Ah, mas ele não vai dar em nada. Vai dar muito errado, porque Deus está vendo. Então você nunca vai conseguir se livrar daquilo que Deus tem. Vou adiantar porque a hora já foi e a gente nem chegou nem no bisneto do que eu estou querendo falar. Então olha só, vamos lá, vamos ganhar tempo. Então a Bíblia vai passando, Caim mata Abel, aí depois vem só acontecendo catástrofe. A Bíblia diz que houve tanta catástrofe, mas tanta catástrofe, que foi difícil achar um homem. De quem que é esse homem que eu estou falando? Noé. Ah, mas você já está pulando para frente. Nós estamos em Gênesis, nós estamos na descendência de Adão ainda. Então nós estamos lá, nós encontramos com um casal nesse decorrer dessa mensagem, com um homem que tirou a família do Éden. Agora nós vamos encontrar com um que tirou do lugar errado para trazer para a arca. Amém ou não amém? Nós precisamos ser igual Noé. A Bíblia vai dizer que Noé era justo e íntegro e achou graça diante de Deus. Imagina o Senhor olhando para a terra e não vendo ninguém que prestava e se arrepende. A Bíblia vai dizer que ele se arrepende, ele manda um dilúvio porque queria matar tudo e todos, acabar com isso. Eu no lugar dele, talvez eu não pensaria a mesma coisa. Pensa, o Deus Todo-Poderoso faz um lugar de delícias, faz um lugar perfeito e coloca o homem lá dentro, coloca a mulher e fala assim, não é bom que o homem fique só, eu vou tirar da costela dele, vou apagar ele, vou tirar da costela dele, vou colocar ele lá, e lá vai ser um lugar abençoado, ele vai e não quer. Aí de repente tem um povo, tudo atrapalhado, aí Deus acha um, justo e íntegro, só que esse homem ficou 120 anos construindo uma arca para salvar sua família. Ei, perguntei aqui sobre os 10, mas talvez tem pessoas aqui que têm 20, 30 anos de casado. Será que você estaria disposto a fazer uma arca para salvar sua família por 120 anos? Será que você tinha coragem de bater no peito? Aqui a Bíblia não diz, eu quero usar de exegese, extrair algo do texto que pode servir para mim, que serviu para mim, que pode servir para você. Se Deus falasse assim, se Eva falasse assim, olha, eu comi do fruto, isso que o marido posicionado lá em Deus, estou com meu pai, eu não abro mão, e vai e fala, chega diante de Deus e fala, pai, a minha esposa comeu do fruto, está aqui, ó, ela até queria me dar, mas eu não quis comer, e agora? A minha palavra não volta atrás, se você não comer, você vai ficar, ela já vai sair, acabou.
Você bateria a mão no peito e falava assim: eu não vou deixar minha esposa embora daqui sozinha não. Será que não foi isso que ele pensou, irmãos? Você comeu? Agora, se eu não comer, eu fico. Mas você vai. Tem muitos jovens que não falam o que eu quero falar. Só para vocês entenderem o que eu pensei. Pra vocês não pensar que é bobeira também, mas é um pouco. Não sei se eu falo. Fala um pouco. Ele já tinha comido outro fruto. E aí? Você comeria ou não? Ei, homem, comeria ou não para não abandonar sua esposa? Adão bateu no peito e falou assim: vou embora com você. E tudo junto. Foi embora. Vamos para o segundo personagem. A Bíblia vai dizer que Noé fez a arca, colocou a família dele. A Bíblia vai dizer que ele tinha 3 filhos: Cã, Jafé e Sem. A Bíblia vai dizer que ele consegue salvar Sem, Cã, Jafé e as suas esposas. Eu até trouxe o nome delas aqui, mas eu não vou conseguir nem entender de tanto que nós ia parecer que está falando em línguas. Era Grisaladak, mas salvou essa família. Salvou a família. Aí você pensa assim: resolveu o problema. Agora sim, meus filhos vão ter filhos e aí nós vamos começar tudo do zero e vai dar tudo certo. Foi isso que aconteceu, sim ou não? Não foi isso que aconteceu. Por quê? Porque aqueles que não prestavam, vamos dizer assim, que Deus quis exterminar e exterminou, ainda estava dentro da arca. Não sei se você sabe, não adianta você fazer uma arca. Não adianta você fazer, porque aonde você estiver, se você não entender quem é Cristo, não entender quem é Deus verdadeiramente, genuinamente, não adianta você fugir. Teve uma época que eu quis fugir. Minha irmã morava lá em Amsterdã. E eu orei 3 vezes para me ir embora. Na pandemia. Eu vambora. Quis fugir. Aí Deus falou comigo assim: você não vai fugir. Para onde você estiver, eu vou estar lá. Não adianta você fugir. Eu falei: amém. A Bíblia dá continuidade, irmãos. Vamos ganhar tempo. A Bíblia vai dando continuidade. Eu espero que você esteja aprendendo algo essa noite. A Bíblia vai dando continuidade até chegar no bisneto de Noé. E eu estou falando sobre Nimrod. A descendência de Abraão, a descendência de Noé. Vem Lameque, depois vem outros até chegar em Nimrod. A Bíblia vai dizer em Gênesis 11, você que está acompanhando aí, pula mais um pouquinho para nós ganharmos tempo. E já está bem apertado. Ok. Gênesis 11. Vamos ver somente o 5 e o 6. Esse texto também é muito conhecido. Nós estamos na mesma palavra de Deus, nós estamos dando continuidade na história. Vale a pena recapitular que um casal tirou o homem do Éden, e depois veio um casal com os seus filhos e noras e colocou o povo na arca. Então nós estamos deparados com um que tirou e o outro colocou. Amém ou não amém? Só que depois desce, né? Colocou na arca, depois saiu, aí veio algumas outras catástrofes. Só que Deus já tinha prometido que não iria fazer de novo, e é por isso que nós estamos até hoje nessa luta. Mas vamos lá, Gênesis 11, no capítulo 11, no versículo 5 e 6. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso em breve. Nada poderá impedir o que eles planejam fazer. Esse texto, quando eu li ele não saiu da minha cabeça. Eu tive que ler e reler, e tive que fazer um questionário, eu tive que estudar, meditar, entrar dentro profundo, fazer algumas examinações, tive que ir em vários textos, alguns mais profundos, outros nem tanto. E eu fui falar assim: mas por que o Senhor desceu? A Bíblia vai dizer que o Senhor desceu para ver o que os homens estavam fazendo. A Bíblia diz que o próprio Deus desceu para ver o que os homens estavam fazendo. E quando ele chegou lá, ele viu que os homens eram um só. Eles falavam uma só linguagem e eles tinham unidade. Olha só, falar a mesma linguagem e a unidade. Aqui é família Purim. Irmãos, não sei se vocês entenderam o texto.
quando Deus chegou e viu que os homens falavam a mesma linguagem e eram unidos, Ele falou o quê? Sendo assim, eles podem fazer o que eles quiserem. Sendo assim, vamos repartir a linguagem. Você sabe por que o nosso relacionamento, eu vou falar o nosso para vocês acharem que eu estou jogando direto. Você sabe por que a maioria das vezes, quando um relacionamento não dá certo, é porque um está falando uma coisa, o outro está falando outra. Um está querendo ir para a direita, o outro está querendo ir para a esquerda. Um está querendo construir, o outro está desconstruindo. Um está gastando até falar que chega. Eu não estou falando de ser homem ou ser mulher, mas um está falando até gastando até falar que chega. O outro está querendo poupar. Um está querendo ir para frente, o outro está empurrando para trás. Enquanto não houver unidade de linguagem, nós não iremos romper como família. Precisamos ter unidade de linguagem no nosso casamento. Precisamos ter unidade. Vamos junto, deu certo, deu errado, nós estamos juntos. Nós falamos a mesma língua, nós vamos buscar a Deus. Nós queremos ser filhos, e a partir disso nós queremos fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer e cumprir aquilo que Ele nos designou a fazer. A partir desse momento eu falei, amor, nós precisamos tomar uma decisão. Vamos seguir nessa direção? Vamos. Não vamos seguir? Não vamos. Nós temos unidade de linguagem. Nós temos que ter unidade de linguagem, senão nós não vamos romper. Os meus amigos já ouviram eu falando isso aqui lá na célula, e eu falo isso sempre. O dia que eu tive o discernimento disso, a minha vida foi transformada. Eu estava meditando esse texto, um dia eu estava em 4 e pouca da manhã, morar na igreja. 4 e pouca. Cheguei, a lua estava gigantesca. Pensa numa lua bonita que chama muita atenção. E eu fiquei olhando para ela e eu falei assim, não, isso aqui não é porque ela é bonita, porque eu já vi mais luas mais bonitas do que essa. Mas ela resplandecia tanto, e eu parei no carro e tive que ficar uns 5 minutos olhando para aquela lua. Eu falei assim, não, mas não é isso. Não é olhar para a lua. O que eu estou fazendo aqui, Senhor? Me dê discernimento. Aí ele falou assim, vai olhar. Chegou lá na igreja, eu estava orando, buscando o Senhor, buscando a presença, orando, e a lua não saía da minha cabeça. Eu falei assim, mas que lua é essa? Por que a lua está na minha cabeça? Por que eu estou pensando nessa lua o tempo todo? O que tem a ver essa lua? Essa lua é lua. Aí eu tive um discernimento muito grande, que é o quê? Você não vai esquecer disso. Toda vez que você olhar para essa lua, eu profetizo que o Espírito Santo vai fazer você lembrar dela, para que quando você tiver linguagem e unidade com a sua esposa, você entenda que você precisa viver a terceira palavra, que é a na sua vida e no seu casamento. Eu falei, Senhor, o que significa ele? O L é de linguagem. Para você, toda vez que você olhar para a lua, você tem uma aliança comigo, que é eu quem aviva a sua vida e a sua casa. Aí eu falei assim, o L é de linguagem, e o U de unidade, e o A. Aí, avivamento. Quando vocês como família, você e sua esposa, tiver linguagem de unidade comigo, eu vou trazer vida para o casamento de vocês, eu vou trazer um avivamento. Então, todas as vezes que nós temos unidade de linguagem, ou linguagem de unidade com o Senhor, como casamento, nós temos, por isso que há 3. Lua não tem 3 letras? Linguagem, unidade, avivamento. É os 3, mostrando que quando você coloca o cordão de 3 dobras, ou coloca a trindade para governar a sua família, governar o seu casamento, governar a sua casa, governar tudo que você põe a mão, onde você põe os pés, tudo que você tentar fazer vai prosperar e vai se tornar vigor. Ei, o Espírito Santo não nos chamou, o Espírito Santo, eu volto a dizer, o Espírito Santo não nos chamou para só sobreviver. O Espírito nos chamou para ser avivados, é diferente. Sobreviver, todos estão sobrevivendo. Faça assim. Está sobrevivendo, mas se você faz com que esse fôlego que há dentro e que sai, que não pertence a você, mas que pertence a Ele, e que a qualquer momento Ele pode tirar de você, se você tiver discernimento nisso, que Ele só não tirou porque Ele está contando com você, para ganhar aquele que está do seu lado, para chamar para a igreja aqueles que você tem acesso, para buscar a ovelha perdida, as pessoas que precisam conhecer Jesus. Bata no peito e fala assim, enquanto houver fôlego no meu pulmão, eu vou fazer aquilo que Ele me chamou para fazer. Aí isso se torna elevado. Então nós estamos preparando para ganharmos tempo. Eu já quero ir para o terceiro tópico aqui, já finalizar. Então o primeiro tira, o segundo coloca na arca, e o terceiro. O terceiro personagem é o amado da minha alma. Eu não sei se ele é o amado da sua alma, mas ele é o amado da minha alma. É aquele que eu dedico toda a minha vida, todo o meu ser, meu recurso, tudo. Dentro daquela loja, meu depósito se chama depósito CIP. As pessoas falam, mas CIP, nome diferente.
Eu já deixei ciclo exatamente para chamar a atenção. Aí por que ciclo? Aí eu vou falar assim, santidade, identidade e propósito. Foi muito boa a pergunta, agora eu vou falar com você. Você quer ir na cela? Está tudo bem com você? Você sabia que Jesus te ama? O meu depósito é mais campo missionário do que lugar de adquirir recursos. Porque o maior recurso que eu desejo, almejo na minha vida, é fazer o nome dele conhecido. Eu vivo para isso. Ah, mas você está falando? Eu vivo para isso. A minha esposa sabe disso, os meus amigos sabem disso, todos que convivem comigo sabem disso. Não estou nem aí com o recurso que entra no caixa. Eu quero saber se tem pessoas que querem buscar a presença de Deus e que tem alguém que eu tenho para falar de Deus. Lá dentro a pessoa chega lá e fala assim, lá dentro eu tenho um setorzinho lá que eu tiro impressões. Eu faço impressão para as pessoas. Fazia currículo. Agora não tem tempo mais, correria demais lá, não dá para fazer mais. Mas eu fazia currículo. A pessoa achava que ia lá para fazer o currículo. Chegava lá. Esse aqui é onde eu trabalhei. Eu falei assim, tá bom. Posso orar por você? Eu profetizo, em nome de Jesus, que vai ser o primeiro ou o segundo currículo que você entregar, eles já vão te chamar. 3, que o Senhor me tocou para fazer isso. Todos os 3 viraram para mim e falaram assim, eu vim aqui para agradecer. Eu falei, por quê? Porque normalmente é nós que temos que agradecer, né? Se as pessoas estão indo lá para comprar no depósito, eu tenho que agradecer. Eu não quero agradecer, porque você orou por mim, eu fiz 10 cópias de currículo, o primeiro me chamou. Aí o segundo falou assim, eu fui lá, entreguei, o primeiro currículo que eu entreguei já me chamou, não deu tempo nem de eu entregar o segundo. O outro a mesma coisa, o primeiro que eu entreguei, eu falei assim, o meu depósito é um departamento de emprego. Quem chegar dentro daquela loja, todas as pessoas que tiverem acesso a mim, não sairão de lá vazios. A pessoa chegou lá, buscou uma fita isolante, pegou um teflon, pegou um chuveiro, no terceiro já é o motivo de eu começar a falar de Jesus para ela. Tem amigos como o Jefferson, que vai lá, né, Jefferson? Aquela meia hora, 1 hora, 2 horas, você falando que lá? De Jesus. Aonde nós estamos falando de Jesus. Eu convido você a falar de Jesus. Fale de Jesus. Esse terceiro é o que vai mudar. A Bíblia diz em 1 Timóteo, já disse lá atrás, mas eu quero tornar a dizer: o único intermediador entre Deus e o homem é Jesus. E Jesus quer que você seja chamado de bênção na vida das pessoas que têm acesso. Para finalizarmos, Gênesis 3,15. Vou ler para nós ganharmos tempo. Nossa, o tempo já foi e eu preciso concluir. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e os descendentes dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Não sei se vocês estão falando, mas lá em Gênesis nós estamos falando de Jesus. Você que conhece o texto, você sabe que está falando de Jesus, sim ou não? Sim. Quem conhece, diga amém. Amém. Está falando de Jesus, sim ou não? Sim. Então vamos entrar na introdução aqui. A inimizade. Deus estabelece uma oposição irreconciliável entre Satanás e a humanidade redimida. Não sei se você sabe, mas para alcançarmos a salvação nós precisamos de 4 coisas. A primeira, redenção. Segunda, justificação. Terceira, redenção, regeneração, justificação e santificação. Então nós precisamos ser redimidos, justificados, né? Nós precisamos ser santos, nós precisamos ser redimidos. Então para nós alcançarmos a salvação nós precisamos disso. A descendência da serpente refere-se a Satanás e àqueles que seguem o mal e a rebelião que desceu, né, do céu. O diabo, seus anjos e toda pessoa que pratica o mal e que não se arrependa. Todos nós somos tendenciados a ir com ele, mas por causa da graça, da misericórdia dele, da misericórdia de Jesus, nós podemos alcançar a eternidade e alcançar as bênçãos. Então a descendência da mulher refere-se à linhagem que culminará em Jesus Cristo. Notavelmente o termo aponta para a concepção virginal, nascido da mulher cumprida em Jesus. Então a descendência da mulher é Jesus. E ferir a cabeça é a vitória esmagadora de Cristo ao morrer e ressuscitar naquele grande dia. Aquele grande dia onde ele acabou com a morte que era comum.
Cristo morreu a nossa morte, queridos, para que eu e você pudéssemos ter vida. Ele ferirá a cabeça da serpente por completo e pela eternidade. Ele está indo, fazendo morada, para que eu e você temos acesso para voltar para casa. Nós vamos voltar para casa, queridos. Quem crê, diga amém. Nós vamos voltar para casa. Eu não sei como era o Éden, eu também não sei como era a arca, mas eu quero saber, incansavelmente, como que é esse lugar que olhos não viram, nem ouvidos não ouviram, e que jamais penetrou o coração do homem aquilo que ele tem preparado para nós. Amém ou não amém? Ferir o calcanhar representa o sofrimento e a morte de Jesus Cristo. Uma ferida no calcanhar causa dor, mas não é letal. Vamos tratando com a destruição total da cabeça. Aquilo que eles fizeram com Jesus na cruz do Calvário, que foi muito, que era o que eu e você merecia. Jesus não merecia, porque ele era sem pecado, ele era um homem íntegro e fiel, mas ele passou tudo aquilo que eu e você merecíamos passar, para que eu e você tivéssemos vida. O primeiro tirou a família, o segundo colocou na arca. E você está levando sua família para a eternidade? Coloque sobre os seus pés. Quero finalizar com o texto em 1 Timóteo 2,4. O desejo de Deus é que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O plano de Deus é que eu e você sejamos salvos, mas nós só podemos ser salvos mediante a Jesus Cristo. Só Jesus Cristo salva. Nós vamos descobrir essa verdade. A Bíblia diz em João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não existe liberdade longe de Cristo, queridos. Romanos 8,1 diz o seguinte: não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Para os que estão em Cristo Jesus. Quem crê e for batizado Será salvo. E quem não crê Já está condenado. já está. Aqueles que não creem, aqueles que não se arrependem, aqueles que ainda não entregaram sua vida genuinamente a Cristo, estão perdendo uma rica oportunidade de acessar a eternidade. Ei, está difícil? Está dolorido? Está desafiador? Se com Cristo está assim, imagine sem. Feche seus olhos. É o seu momento. Se coloque no lugar do casal que tirou a família do Éden. Gostaria que com seus olhos fechados vocês pensassem comigo. Você e a sua família no Éden. De repente vocês precisam ser expulsos de lá. Está você, sua família e seus filhos. Aí Deus fala assim: sai daqui, vai embora. Aí vai você e sua família, nus, ou tentando tampar com algumas folhas. Aí de repente você se arrepende, fala assim: não, eu vou ajudar Noé a construir a arca, eu vou construir a minha arca, eu vou levar minha família para a presença de Deus. Você sabe o discernimento da arca é a presença, é a casa de Deus. É para onde eu e você precisamos ir. Precisamos levar a nossa família. Aí de repente você está lutando. Pensa na luta de Noé agora, com seus olhos fechados. Por favor, não abra. Nós estamos num momento espiritual, irmãos. Você está levando a sua família para dentro da arca. E as pessoas: não entra não. Sai da igreja, no mundo é melhor. Não dá ideia para esse pastor não. O pastor todo dia fala a mesma coisa. Vamos parar com isso. Esquece essas vozes malignas que tentam te parar. E adentre a arca. Glória a Deus. Houve livramento. Só que a arca é só por um período. A nossa vida é vivida lá fora da arca.
Aí você precisa descer. Aí você vai trabalhar, você vai fluir, vai ter dias bons, dias maus, dias de muita saúde, mas dias de nem tanto. Aí você está vivendo sua vida como se você vivesse eternamente, mas o eterno ainda não vive dentro. Com seus olhos fechados, você está fora dessa arca. Você chegou até aqui agora, nesse exato momento, aonde você tem a consciência que só Jesus pode fazer você voltar para a arca, para o Éden, para a Nova Jerusalém, para um lugar que Ele tem preparado. O que você vai fazer com a sua família? Você está indo em direção à Nova Jerusalém ou não? Espírito Santo, essa é a tua palavra. Nessa noite nós possamos meditar nela. Espírito Santo, me oriente a levar minha família, meus filhos amados. Espírito Santo, conduz o meu casamento, conduz os meus filhos, me ensina a instruí-los no caminho que eles devem andar. Sem a ajuda do Senhor eu não consigo. Nós queremos voltar para casa, Pai. Nós queremos voltar para casa. Nos ajuda a voltar para casa. Nos ensina o caminho de volta. Bendito seja o teu nome, Pai, para sempre. Nos ajuda, Senhor, no discernimento espiritual. Aleluia. Abra nossos olhos espirituais, que nos façam, Pai, estarmos sempre à tua vontade, todos os dias, Pai. A Ti rendemos graças, ó Deus, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Nós voltaremos para casa. O Senhor vai nos fortalecer, o Senhor vai nos dar um propósito lindo na terra. Nós vamos cumprir com excelência. E se o Senhor não voltar a tempo, antes de nós partirmos, que no grande dia nós estejamos com o Senhor. Tome toda essa igreja linda em tuas mãos. Cada homem e cada mulher que adentrou aqui nesta noite, que o Senhor possa fluir poderosamente no coração de cada um, homens, mulheres, crianças, que cada um possa receber a tua devida providência no casamento. Abençoa o casamento, Pai. Abençoa a família. Abençoe a cada um que adentrou neste lugar. Minha oração era: a palavra que o Senhor liberou, o Senhor levará as pessoas certas para ouvi-las. Eu tenho certeza que o Senhor irá falar aos corações dele, porque só com a tua palavra no coração do homem há frutos de arrependimento, há frutos de excelência. Irmãos, toda a palavra de Josué, a minha nessa noite, se você também a toma, que você também possa repetir. Eu não sei quantos aos ímpios, mas eu e a minha casa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se você e a sua casa também vai servir ao Senhor, aplauda o Senhor em nome de Jesus.